Sejam bem-vindos a mais um episódio do Som T, o seu canto de saúde e arte. Meu nome é Eduardo Rocha, médico nefrologista e músico amador. Vou te contar uma história. Ao ouvir essas palavras, desde pequenos, imediatamente nos preparamos para ouvir com atenção alguma novidade, algo que de preferência nos faça sonhar e nos emocionar. Mesmo antes de Sherazade, personagem principal dos contos das Mil e Uma Noites, o mundo se encanta com histórias criadas, inventadas, relatadas e repetidas, que certamente não têm fim. Baseadas em fatos reais ou puramente obras de ficção, as melhores delas nos provocam tristeza, alegria, melancolia, saudade ou excitação, apenas para citar alguns dos sentimentos provocados em nossa mente. O episódio de hoje é dedicado aos contadores de histórias e aos seus personagens. Não apenas aqueles que aparecem como protagonistas e que são sempre lembrados. Lembra daquele médico que operou um parente querido seu? A sua mãe ou seu pai? E daquele doutor famoso que deu uma entrevista na televisão sobre o sucesso do último transplante de órgãos? Já pensaram que sem o trabalho de uma grande equipe, praticamente invisível, nada disso seria possível? Sem falar no doador dos órgãos. E na música? Você se lembra daquela canção linda? Quem escreveu a letra? Quem fez o violão ou construiu as cordas que tornaram possível a execução daquela obra-prima? Para falar dos bastidores dos hospitais e do universo musical, temos o prazer de receber em nosso estúdio Manuela Trindade Oiticica, mais conhecida como Manu da Cuíca, coautora, dentre outras obras, do samba campeão pela Mangueira em 2019, intitulado Histórias para Ninar Gente Grande. E o médico cirurgião torácico Márcio Maranhão, autor do livro intitulado Sob Pressão, que deu origem ao filme e à série televisiva do mesmo nome. Sejam bem-vindos ao Som T, Manu, Márcio. Obrigada pelo convite. Obrigado, Edu. Vamos lá. A língua portuguesa é cheia de nuances. Diferenciar história de história nem sempre é fácil. No inglês, um se chama story e o outro history, o que ajuda bastante. Já aqui utilizamos história e história, mas segundo muitos isso já foi abandonado. Então, comecemos com vocês nos contando uma história. Como é que um médico cirurgião com experiência na área pública e privada se transformou em um escritor e roteirista de sucesso? E como é que uma professora de letras formada na UERJ, jornalista, se tornou compositora de um dos sambas mais bonitos da história? Vocês escolhem quem começa. Bom, eu sempre gostei muito de escrever ou inventar com palavras. Acho que eu tive muita referência em casa. Meu pai era uma pessoa das letras, da literatura. E mais do que uma introdução formal, né, a questão dos livros, embora eu tivesse isso, minha mãe lia para mim pequena e tal, e eu tenho essas recordações como das melhores, mas a ideia de saborear palavras, de brincar, de tentar mergulhar um pouquinho nas profundezas dela, mesmo nas chaves infantis, assim, nos momentos de criança, estiveram muito presentes e sempre foram muito marcantes. Então, até a minha escolha por letras e tal teve a ver com esse envolvimento, com essa questão da sedução pelas palavras. Eu, de fato, sempre gostei de escrever. Né? Aí, criança, eu escrevia uns poemas para a escola, depois redação e vambora. E o meu barato era escrever. Você lembra com que idade você escreveu o teu primeiro poema? Cara, eu lembro dele. Aliás, até um negócio era meio, assim, tinha umas coisas, umas sacações visuais, eu botava umas 2 colunas, tinha umas sonoridades. Quer recitar assim, pra gente? Acho que ele recitado, ele perde um pouquinho a graça, mas, bom, também ele já não tinha nem muita graça. Mas eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, era uma coisa assim, eram 2 colunas. Então, era murcho, macho. Murcha, micha, miga, inimiga, micha, lombriga, aí eu juntava no final, na barriga. Nenhuma grande elaboração, mas a sacação das sonoridades, assim, eu me lembro que era o que me interessava. Que eu idade? Achei legal. Acho que eu tinha 6 anos. E aí eu mostrei, acho que a professora elogiou, e eu fiquei toda prosa com aquilo. Já era feminista, então. Pois é, né? Quando dá pra ter umas leituras boas aí, hoje. E eu acho que música também. Eu também, enfim... Essa eu não vou cantar nem... Essa é pior do que Murcho, Macho, Mutamicho. Eu tinha sido excluída de uma brincadeira, devo ter aprontado alguma, eu aprontava, devo ter ficado de castigo, aí me isolaram da brincadeira, chega. E aí eu fiquei profundamente, assim, triste e resolvi fazer uma música que nem falava disso, mas significa que, de fato, tem um envolvimento, assim, muito particular, né? Acho que nos momentos mais angustiados da minha vida, na escrita, quando as coisas pareciam que não tinham muito para onde fugir, era na escrita que eu também me refugiava.
Embora também entendesse que não era uma questão meramente de desabafo, né? Acho que perceber também as perspectivas assim, literárias e poéticas estão para além de um desabafo. Então, enfim, isso tudo me acompanhou, me acompanha. Teve a ver com a minha escolha de faculdade, teve a ver com o meu envolvimento, né, no samba e tal, e do que eu gostava de ouvir, das letras pelas quais eu me interessava, e a imensa vontade de poder fazer, de fato, uma letra de música. Márcio, e você? Como é que você foi parar no mundo da criação artística? Bom, eu sou neto de um poeta. Meu avô era poeta, arquiteto e poeta. Minha mãe é professora de francês e poetisa também. Então, de certa forma, esse mundo literário, das letras, da poesia e das histórias sempre fizeram parte da minha vida, mas eu nunca estudei isso de fato, né? Eu fui ser médico. Mas as histórias sempre me encantaram, seja ela na linguagem audiovisual, na linguagem escrita. E você sendo médico, né, Edu, nós sabemos disso, assim, as histórias chegam pra gente. Então, na minha formação médica, não prestar atenção nas histórias que nos chegavam, assim, num consultório, na cirurgia, a história daquele paciente, não só do momento que ele está com você, mas a história que tem por trás daquela vida, sempre me interessou muito. E recontar essas histórias me deslocaram, de certa forma, para ter um olhar mais generoso, mais amplo em relação ao cuidado. Como é que a gente pode cuidar desse paciente, sabendo um pouco mais sobre a história dele. A partir daí que me motivou a relatar as histórias e escrever. Mas eu queria entrar na questão dos personagens, os reais, que fazem parte do dia a dia do trabalho de vocês. E nesse sentido eu vou ser mais específico. Eu sei que Manu, atualmente, um dos grandes trabalhos tem sido compor para a escola de samba, mais especificamente para a Mangueira. E o Márcio trabalha como chefe de um centro cirúrgico, você é cirurgião torácico. Fale um pouco sobre os personagens que rodeiam vocês e principalmente os invisíveis. Tem muita gente invisível nesse cenário? Sim, sem dúvida. E um dos desafios maiores nesses ambientes de muita disciplina e hierarquia é tornar um ambiente o mais harmônico possível e tornar pessoas que são teoricamente invisíveis, mas que são imprescindíveis, torná-las mais visíveis. E quem são essas pessoas? Bom, dentro de um centro cirúrgico, a gente tem inúmeras funções. Então, são técnicos de enfermagem, enfermeiros, pessoal da higiene, pessoal do almoxarifado, pessoas que não participam diretamente de um procedimento cirúrgico, mas que têm uma função fundamental para que o resultado de uma cirurgia seja bem sucedido. O desafio numa gestão do centro cirúrgico é entender a função de cada um e dar a eles o propósito, o significado do trabalho deles. A impressão que eu tenho é que muitos desses profissionais não são devidamente remunerados ou reconhecidos. Seria diferente se elas pudessem ser mais valorizadas? Como é que você... A valorização do indivíduo passa pela remuneração, mas ela não se encerra ali. Dar significado e dar propósito para um indivíduo que possa até, porventura, ter uma remuneração não tão adequada ao trabalho dele ou à importância do trabalho dele, traz para ele um significado, uma adesão, uma satisfação e um comprometimento com o trabalho final. Isso é teoria ou na prática é assim mesmo? Porque a percepção de quem está de fora, inclusive eu sou médico, mas eu não sou cirurgião, raramente eu entro no centro cirúrgico. Percepção que ainda é um ambiente em que tem um rei, que é o cirurgião, e os seus nem súditos, né? Só a claque, pessoas que são invisíveis. Você acha que está mudando isso ou é uma coisa que vai continuar sendo assim? Não, Edu, eu acho que está mudando. A gente está passando por profundas transformações no setor saúde. Existe isso, você me perguntou se é teórico ou prático, existem vários estudos, mas principalmente a gente tem que entender qual é a participação do indivíduo nessa mudança de cultura. A gente precisa entender que um sistema de saúde sustentável precisa ter desfechos, ou seja, a gente precisa medir aquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa tem que levar em conta as histórias das pessoas. Se eu for operar um jogador de futebol, me interessa saber quando é que esse paciente vai voltar a jogar bola. Se eu for operar um atleta, eu quero saber quando é que esse atleta vai voltar a ser atleta de novo. Manu, quando é que se a gente for operar algum músico, um cantor, quando é que esse cantor vai voltar a cantar de novo? Sim. Esses desfechos são os que realmente importam e são os que realmente emocionam e mobilizam as pessoas. Muito bom, obrigado, Márcia. Aproveitando o gancho, você falou em futebol. Lembra o futebol feminino, mas na minha história eu conheci
poucas jogadoras de futebol. E uma boa jogadora de futebol, uma craque, era a própria Manu. Então, Manu é carioca, flamenguista, mangueirense, joga bola, gosta de uma cachaçinha e do samba. E tô fugindo dessa cirurgia de joelho aí há anos. Olha, eu nem sabia disso. Tô fugindo, tô conseguindo driblar bem. Manu, e quem são os personagens do teu convívio? Principalmente agora, obviamente, na história de você como música, eu sei que você participa de roda de samba, blocos e há muito tempo, mas vamos focar agora no trabalho da escola de samba. Tem muito invisível na escola de samba? Olha, eu tava pensando aqui, assim, eu acho que o samba, até para além das escolas de samba, incluindo elas, é uma máquina de tornar pessoas invisíveis na sua história. Seja no samba enredo, na roda de samba, e especialmente os compositores. O que mais tem pode ser no início do século, pode ser por agora, são pessoas que fizeram obras e não assinaram. Né? E outras que fizeram e não fizeram e assinaram. Então você pega na época, enfim, na era de ouro do rádio, né, os compositores faziam as músicas, eram muito ferrados de grana, e eles iam lá para as portas da Rádio Nacional, dos programas, e vendiam suas parcerias muitas vezes para os caras que tinham influência, os produtores ou os próprios apresentadores, que, portanto, assinavam as músicas como se deles fossem, e aí o compositor ficava invisível. Né? Ele vendia a sua parte. A gente brincava que tinha os compositores e os compositores e tal, que compravam. Então, assim, essa história ela é muito presente no samba, e no samba enredo continua acontecendo. Se hoje, talvez, no samba não esteja tão forte essa questão de você vender a sua música, até porque dificilmente alguém vai comprar porque não dá tanto dinheiro assim. Dá quanto? Quanto é que paga um samba enredo? O samba enredo é um mundo à parte, né? Porque o samba enredo você recebe os direitos autorais da transmissão, e é isso que você recebe. Muita gente acha que você é premiado na escola, não tem prêmio, não tem favor nenhum. Você faz uma obra que depois vai ser transmitida mundialmente, vai ter gente vendendo tudo que é produto e tal, e você retorna isso em direitos autorais. Isso é respeitado? Isso é respeitado. E se você vai para o desfile das campeãs, você tem um segundo dinheiro de transmissão. Aí tem as mil discussões. Muitas vezes a escola pega parte desse dinheiro, você divide entre os parceiros, e aí é o segundo momento que eu ia entrar. A maneira como o samba enredo é disputado hoje, a maneira e a regra, a lógica da disputa e as regras da disputa, elas empurram as pessoas para a invisibilidade. Explica melhor pra gente. Eu sou um exemplo disso. O Samba da Mangueira de 2019, eu não assinava. Eu estava invisível num samba que, junto com meus parceiros, mas enfim, que eu fiz. E qual foi o teu papel na composição desse samba? Eu fiz a letra do samba. E mesmo assim não assinou? Não assinei porque eu estava disputando na Portela ao mesmo tempo, como é a realidade do samba enredo hoje, né? Você tem as pessoas, enfim, os compositores disputando em várias escolas. E você tem um regulamento que não permite isso. E você tem uma discrepância entre uma realidade de décadas e que todo mundo sabe e aceita. Todo mundo sabe, dentro do universo de escola de samba, quem de fato fez, e não acha isso um problema porque o cara também fez para outra. Ninguém comenta isso. Mas existe um regulamento que não permite. E o que as pessoas fazem é não assinarem. Faz um acordo lá qualquer. Eu decidi assinar o Samba da Mangueira de 2019 quando, 2 semanas, eu acho, antes do carnaval, eu fui no Barracão da Mangueira e o primeiro carro que eu vi era um carro que tinha uma mulher com a boca tapada. E aí eu falei, cara, assim, são poucas mulheres no universo do samba enredo. Esse é um samba enredo que já estava naquele momento, mesmo antes da Mangueira desfilar e ganhar o carnaval, já tinha uma proporção muito grande. E muitas amigas minhas falavam isso comigo, pô, Manu, tem tão pouca mulher, quando tem a mulher faz esse samba, você não vai dizer, entendeu, o que você fez, assim. Manu, nossos ouvintes, muitos do Rio de Janeiro, mas de todos os locais, e por mais que o samba tenha se tornado muito popular, alguns talvez não conheçam a letra. Você quer cantar um trechinho da letra, a capela mesmo, pra gente? Eu vou recitar, pra poupar o ouvido dos ouvintes, que eu sou uma péssima cantora, mas tem aí nas plataformas. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, Brasil, teu nome é Dandara.
faz um país de lecis jamelões. E por aí vai. Vou fechar o olho pra eu lembrar. Aplausos. E é um samba que fala dos personagens invisíveis da história. Então, tá cheio de invisível aí no samba. A história que a história não conta. Agora, como o nosso podcast tenta sempre fazer um elo entre a música, entre a arte, né, e a saúde, existem testes em todas as áreas do cinema. A gente vai chegar daqui a pouco na ficção, mas tem testes que mostram quantos filmes dão à mulher um papel de destaque. E existem técnicas para isso, né? Papel, quanto tempo ela fala sem ser interrompida, papel protagonista ou adjuvante. Você não precisa passar por esse teste não, mas eu sugiro aos ouvintes que lembrem-se, nesse momento, de 10 nomes de cirurgiões famosos e 10 nomes de cirurgiãs famosas. Provavelmente o teste vai mostrar um desequilíbrio muito grande. Eu diria que a própria palavra cirurgiã, eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. Cirurgiã, assim, me soa agora, né? E é isso. Acho que mostra um pouco... e aí não é só no campo, né? Na medicina, na música, enfim, de como os lugares de prestígio, considerados de complexidade e tal, eles acabam, enfim, tendo suas demarcações de gênero, e aí, contra isso a gente tem que, sem dúvida, lutar. Sim. Mas é isso, a palavra cirurgiã talvez tenha sido a primeira vez que eu tenho ouvido. Então, outro teste que a gente pode tentar fazer, vocês com seus smartphones, tentar escrever neurocirurgiã ou cirurgiã. Provavelmente o corretor de palavras vai completar como cirurgião. Bom, eu gostaria de entrar agora na segunda parte da nossa entrevista, no campo da ficção. Como é que se dá a escolha dos personagens escolhidos nas histórias que vocês escrevem? E, naturalmente, a Manu não precisa se restringir ao samba enredo. E para o Márcio, não sei se Sob Pressão foi a tua primeira obra de ficção, mas o quanto que a realidade, quanto que isso ajuda na construção dos personagens? O samba enredo, ele é feito a partir de um enredo, que é um tema que as escolas escolhem, e depois esse tema é desenvolvido numa sinopse, e todos os compositores que vão concorrer para ter o seu samba eleito por aquela escola de samba vão escrever um samba a partir daquela sinopse. Então, dentro do universo do samba enredo, a gente tem meio caminho andado no que diz respeito à escolha, né, de personagens e tal. Você não pode falar sobre qualquer coisa, você tem que falar mais ou menos sobre o que está ali. Mas, por exemplo, no Samba da Mangueira de 2019, havia vários personagens citados, né, na sinopse. Claro que o carnavalesco não tinha pretensão de que todo mundo desse conta, não era uma lista de presenças, mas a gente teve que fazer escolhas daquilo, e a gente elegeu também personagens que não estavam na sinopse, mas, no nosso entendimento, estavam no enredo, ou seja, cabiam no tema. A Marielle é o exemplo disso, né? A Marielle não estava no desenvolvimento do enredo, não estava na sinopse, mas a gente entendeu que se era para falar, né, das histórias que a história não conta, se era para falar de quem está na luta e é invisibilizado e, enfim, é silenciado, como a Marielle foi, isso cabia perfeitamente no enredo. E como foi a aceitação do carnavalesco quando ele viu a inclusão de um personagem recente, ainda tema de jornal? Isso. Aquilo provocou de alguma forma alguma reação que você não esperasse? No carnavalesco, que é o Leandro Vieira, assim, pelo contrário, ele é um carnavalesco que entende que a palavra cantada e escrita complementam o seu visual. Então, ele faz o tempo inteiro o diálogo. A comissão de frente da Mangueira de 2019 traz personagens que colocavam, né, o Brasil que não está no retrato. Isso vem da frase do samba enredo, isso não vem da sinopse. E ele tem toda a generosidade artística e entende que o carnaval é uma soma de arte. Uma interação. Mas a Marielle deu bastante polêmica na disputa, enfim, todo mundo que queria torcia, não torcia, assim, foi uma... É o momento que o país ainda está muito polarizado, né? Eu arriscaria dizer que talvez hoje essa polêmica fosse ainda maior, infelizmente, né? Porque eu acho que não há nenhuma razão para ter polêmica. A gente está falando de quem luta, enfim, por melhores condições das pessoas e é silenciado por isso, e trazer isso à tona. E a nossa produção descobriu que você ganhou novamente, agora assinando o Samba da Mangueira 2020. Exatamente. Tem algum personagem polêmico que vem aí? Bom, tem um personagem bastante conhecido, que é Jesus Cristo, tema de diversas óperas, teatros, artesanatos. Acho que a história ocidental, especialmente, se debruçou
muito sobre, né? A estátua que representa a nossa cidade. Tem estátua na cidade, enfim, Jesus Cristo, a sua vida, por que não dizer obra, está representada em várias formas, e o carnaval vai representar também, vai contar a história, né, de Cristo, porque o carnaval é também uma manifestação artística de alto nível. Então tem todo o direito de contar a história de Cristo e lembrar que, enfim, a vida de Cristo foi por partilha, foi por inclusão, foi por igualdade. Lembrar que foi por isso mesmo, inclusive, que ele foi torturado e assassinado pelo Estado à época. E a Mangueira vai trazer as várias faces de Cristo hoje. Onde Cristo estaria hoje? Onde estariam abertas as chagas de Cristo? De quem ele estaria ao lado? Quem seriam os seus algozes? Então a Mangueira vai trazer isso de forma, sem dúvida, muito bonita, muito respeitosa, e respeitando não só a fé, né, das pessoas, mas também, acima de tudo, a história de alguém de tanta luta. Então esse é um bom exemplo de mistura de realidade e ficção. Ficcionar a realidade, se propor leituras que são contemporâneas de figuras históricas, você vai estar sempre nesse meio, vai se encontrar nessa esquina, nessa encruzilhada da ficção e da realidade, da onde muitas vezes vem as artes. E aí, pulando para o nosso escritor, roteirista Sob Pressão, aquilo tudo é realidade, aquilo é ficção? Quanto tem de ficção, quanto tem de realidade, Márcio? A realidade, ela nos passa a perna, porque ela tá tão inverossímil que a ficção fica inibida diante da realidade, porque ela é tão chocante, tão extraordinária, que passa a não ser crível quando você quer contar uma história, tamanha o surrealismo dos fatos. Dá um exemplo. Você que tem tantas histórias, vocês estão em que temporada? Quantos episódios? Bom, assim, Sob Pressão é uma obra que traduz um estado emocional, psicológico. Não é um privilégio só meu, mas dos profissionais de saúde que estão à frente das emergências nos hospitais públicos brasileiros. Então, Sob Pressão é um nome pertinente, bastante adequado, que traduz esse sentimento de estresse e de fadiga crônica em que os profissionais de saúde estão submetidos. Mas mais do que eles, assim, são os pacientes que estão submetidos a um verdadeiro abandono. Então, Sob Pressão partiu de uma história autobiográfica, né? Foi escrito em 2012, junto com a Carla Monteiro e Isa Pessoa. Partiu de histórias reais, acontecidas todas comigo. O livro é escrito na primeira pessoa. E o livro, a maior motivação de escrever esse livro foi quando eu estava no hospital público, concursado, um cirurgião torácico, formado e especializado, trabalhando no hospital da Baixada Fluminense, preparado para atender as vítimas, sem condições para isso, sem condições de infraestrutura. O que faltava, por exemplo, nesse hospital? Faltava fio, faltava sangue, faltava leito de CTI, faltava maca, faltava gaze, faltava dipirona, faltava coisas essenciais, mas principalmente faltava humanidade. Faltava dignidade. Você não tinha nenhuma dignidade, você não poderia oferecer nenhuma dignidade no tratamento, no cuidado de pessoas já, uma população bastante sofrida, bastante carente. Sob Pressão nasceu dessa realidade. Para operar um paciente, a gente tinha que discutir com o almoxarifado, discutir com o diretor do hospital, discutir com o seu colega, que também estava no mesmo estado emocional, que eu precisava de um leito, ou discutir com o anestesista, que eu precisava operar aquele paciente naquele momento. É brigar pelo doente, né? Pelo doente. Brigar pelo doente. Isso cansa, isso desgasta, isso fadiga. E a fadiga crônica é a doença prevalente nos profissionais de saúde. Existem estudos mostrando que a incidência de burnout, né? Perfeito. Que é o termo em inglês, o anglicismo utilizado para descrever essa doença secundária ao estresse do trabalho, só aumenta. Existem estudos norte-americanos. No Brasil, a gente tem poucas evidências em relação a isso, mas existem já estratificados por tipo de especialidade. Mas o Sob Pressão nasceu dessa realidade e foi um processo meu, um processo criativo a partir de uma grande frustração, uma indignação ao tentar trabalhar da melhor forma naquela realidade. Então eu resolvi relatar histórias que me chegavam todos os dias naquele universo. A partir daí é que se deu depois o processo ficcional, mas o livro é autobiográfico e é totalmente verdade. Muitas vezes o resultado do seu trabalho
quando é feito de forma coletiva, não é exatamente como você gostaria que tivesse ficado. Você consegue enxergar no Sob Pressão, ou você, Manu, consegue enxergar uma forma diferente do que foi o resultado do que... Vamos nos fixar em 2019 com o Teu Samba, ou talvez outros, que sejam menos conhecidos. E, Márcio, você no teu dia a dia ali, diante do centro cirúrgico lotado, hoje que você é coordenador, muito de consenso, negociação, o quanto que a obra final fica afetada por essa interação? Acho que o Samba da Mangueira de 2020 é um bom exemplo disso. As pessoas que acompanharam ele na disputa, torceram por ele, depois muitas passaram, teve até petição no Avast, porque ele foi modificado depois. Uma vez que ele ganhou, ele foi modificado. Eu participei dessas mudanças, mas pela direção da escola. E dá para dizer o que foi modificado? Algumas, ou spoiler? Várias coisas, mas a mais significativa era o refrão. Porque o refrão dizia: Mangueira, samba, teu samba é uma reza, se alguém por acaso despreza, teme a força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. E aí ficou: Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados e tal. Então foram suprimidos alguns versos. E por uma concessão coletiva. Porque o samba enredo, você pode ouvir em casa e tal, mas ele existe para funcionar na avenida com milhares de pessoas que não se conhecem, cantando, andando com uma fantasia que vai ter um monte de coisa na cabeça, que vai estar pesada, a outra tem que cantar e sambar, a outra cantar e girar. Enfim, muita coisa está acontecendo enquanto aquele samba está sendo cantado. Alguns versos foram cortados porque estava difícil de cantar e respirar. Estava difícil das pessoas cantarem com sincronia. Utilizando então, a linguagem musical, ele é muito sincopado, né? Era sincopado num andamento, ou seja, né, o andamento mais rápido. E os fonemas não eram sons que ajudavam. Você tinha que mudar muito a posição da língua, da boca, para fazer um... Até era difícil. Ele vem em que andamento? Na gravação, quer dizer, tem a gravação oficial e tem na avenida. A gente gravou na disputa em 144, ou seja, para quem está ouvindo, 144 batimentos por minuto. Quiser botar no Google metrônomo 144, você vai entender o que é essa pulsação. Tem. É rápido, não samba rápido. Né? Mas isso aí, para os tempos de hoje, até segura. Mas essa foi uma das mudanças em nome, né, de uma coletividade, porque eu sou uma das autoras do samba, junto com o meu parceiro, né, o Luiz Carlos Máximo. Mas essa música deixou de ser nossa. Essa música pertence à Mangueira e aos componentes. Então ela está a serviço de um desfile. Teve uma mudança para contemplar a bateria, né, para poder deixar mais redonda a primeira parte. Estava com um número ímpar de versos. E aí, para a bateria encaixar algumas convenções é mais difícil. Então, você teve mudança para contemplar a bateria. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque é justamente você entender que você fez uma música, mas não é a música que você fez para você gravar no seu disco e cantar em casa. É uma música que você fez para desfilar para milhares de pessoas, enfim, a serviço de uma coisa muito maior e de muito mais gente, e você tem mesmo que encaixar. As pessoas na época me perguntaram: você não ficou revoltada? Eu falei: cara, não, primeiro que eu achei que melhorou, e depois, assim, que é isso, eu fui parte desse processo. Márcio, e você, nos dois aspectos, o Márcio cirurgião, né, que depende dos seus assistentes, da infraestrutura, e o Márcio gestor, né, que tem que coordenar uma equipe com horários de outros cirurgiões. Dá um exemplo de uma situação que já tem te deixado chateado. Aí você descreveu, Edu, as atividades complexas, né? Estamos falando de atividades complexas. O resultado final é muito mais rico quando você reconhece a contribuição de todas as partes. Toda atividade complexa, você tem que legitimar, autorizar a contribuição das partes. Aquilo que é tecido num conjunto não deve ser separado. É a contribuição de todas as partes. E o resultado final vai ser muito melhor. Uma vez eu filmei a preparação de uma cirurgia torácica, a gente se preparando para posicionar o paciente, puncionar a veia, entubar, toda a preparação que se faz e as pessoas ao redor daquele paciente preparando, e filmei um set de filmagem, assim. As pessoas se movimentavam, assim, se você olhar, parece que caoticamente, mas cada um sabia a função que ela tinha ali e a responsabilidade que ela tinha. Certamente o resultado final, tanto do Sob Pressão quanto de uma cirurgia minha, tem a contribuição. É o que o Manu comentou, é um ambiente coletivo, é um ambiente colaborativo, onde o resultado final sempre vai ser muito melhor ao se reconhecer a participação de todos ali. Então, falando de arte, falando de música, vale lembrar que cada episódio do Som T é acompanhado de uma playlist,
que vocês encontram nos principais tocadores de podcast e no nosso site, sonte.fm. O episódio de hoje foi batizado de Os Bastidores da Saúde do Samba, a história que a história não conta. E eu gostaria de dedicar a memória do professor Ricardo Oiticica, Kaká, personagem imortal para os que o conheceram. Manu, muito obrigado e desejo todo sucesso no samba de 2020. Márcio, todo o carinho, toda a admiração que a gente já tem de algum tempo. Muito obrigado novamente. Que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, aguardamos vocês dentro de 15 dias em mais um episódio de Som T, o seu canto de saúde e arte.